Zion Church em Lisboa. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Zoe Lili. Eu sou da Zion Church desde que eu nasci, basicamente. E a gente está muito feliz de estar aqui vendo Deus expandir o seu reino e começando então a nossa igreja em Portugal, que eu diria que é um privilégio para nós estarmos com vocês neste tempo. Eu tenho certeza que você já foi abençoado pelo momento de adoração, que você tem sentido sim a presença de Deus na sua casa, no seu lar. E hoje eu gostaria muito de compartilhar algo que é um assunto que eu amo falar e eu gostaria, antes de começar, fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigada, Deus, porque o Senhor sempre se faz disponível para nós e que se nós nos achegarmos a ti, o Senhor se achegará a nós. Obrigado que o teu braço não está encolhido, para que não possa nos salvar. Senhor, muito obrigado por tantas promessas na tua palavra. Nosso coração se enche de gratidão. Eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo venha abrir as nossas mentes, trocar, Senhor, a maneira como nós pensamos e nos trazer, Senhor, uma nova mentalidade, a mentalidade de Jesus Cristo. Nós te amamos, te damos permissão, te damos espaço para conversar com a gente, para falar aquilo que está ardendo no teu coração. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes você já ouviu na sua vida a palavra encontro com Deus, né? A gente às vezes ouve, às vezes uma pessoa falando assim, aquela pessoa não teve um encontro com Deus, né? Ou uma outra pessoa que fala assim, nossa, aquela pessoa precisa de um encontro com Deus. E talvez essa palavra encontro com Deus te remeta a muitas memórias, como quando você encontrou Jesus pela primeira vez, que deve ter sido um dia muito especial, porque você lembra até hoje e que mudou a sua vida. Aquele dia que você entregou a sua vida e aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, naquele dia uma transformação começou. Só que, com o tempo, muitas pessoas acham que aquele único encontro já torna você e eu, todos nós, íntimos de Deus imediatamente. E ali a gente entra num lugar de muita frustração. E hoje eu queria trazer uma base, um fundamento para a gente continuar, depois que a gente passou a porta, que eu diria que é o encontro, depois que a gente passou do oi, tudo bem? Meu nome é Zoe, e ele fala, meu nome é Jesus Cristo, tudo bem? Vamos começar um relacionamento? O que a gente faz a partir de lá? Talvez você seja cristão há muitos anos, você aí na sua casa, você deve estar me olhando e pensando assim, eu já conheço Deus há muito tempo, lá vamos ter um fundamento sobre relacionamento com Deus. Mas eu queria te desafiar a sair do lugar que você se encontra hoje, porque é muito, muito provável que nós seres humanos, de vez em nunca, ou de vez em quando, ou várias vezes na nossa vida, nós podemos nos encontrar num lugar engessado com Deus. Nós podemos estar presos num encontro com Deus que aconteceu há 15, 20 anos atrás ou semana passada e nós não temos algo fresco de Deus para o nosso hoje, né? Eu converso muito com adolescente, eu amo os adolescentes. Os adolescentes são muito interessantes porque eles falam muito a real e eles não têm aquela coisa de sei de tudo, já vi tudo. E eu lembro que um dia eu estava falando com eles que muitas vezes a gente é que nem a gente conhece Jesus Cristo e a gente faz uma amizade com Ele. Ele começa a seguir a gente segue a Ele. Estou falando nas redes sociais, se Jesus estivesse vivo nessa época. E daí a gente fala assim, então, sabe, Jesus, aquele meu brother, aquele lá meu amigo, sabe, Jesus, como se ele fosse íntimo da gente. E a gente conta coisas, a gente fala dele, como se a gente soubesse de tudo. Mas raramente a gente tem realmente crescido nesse lugar de relacionamento com Ele. Daí tem fases que a gente cresce pra caramba com Deus. E daí de repente a gente meio que estaciona num lugar e a gente meio que fica se alimentando de experiências do passado. Eu queria dizer pra você hoje que você nasceu para ter abundância, uma vida em abundância. Ou seja, para você encontrar Jesus todos os dias da sua vida, para você não só encontrar, mas habitar na presença dele, para você ter conversas incríveis com ele todos os dias, para você sentir a presença dele todos os dias, porque você nasceu e foi feito para isso.
Então hoje eu estou falando com você aí na sua casa, você pode sim ter sido cristão há muito tempo, você pode ter acabado de conhecer a Jesus, essa mensagem é para todos nós, né? Então assim, eu queria trazer uma base para aquilo que é adoração na nossa vida, eu diria prática. Muitas vezes nós olhamos para a palavra adoração e logo conectamos ela com a palavra música, momento, dentro da liturgia, aquele momento de devocional. E hoje eu não vou falar sobre devocional, não vou falar sobre música, eu vou falar hoje sobre relacionamento. Eu gostaria que sempre que você pensasse na palavra adoração, que você sempre pensasse relacionamento, porque é isso que você nasceu para ter e é disso que a gente vai falar hoje. Então vamos abrir aqui em Êxodo 19, do versículo 5 a 6. Aqui Deus está conversando com Moisés e está falando sobre o povo de Israel. Está escrito aqui em Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É fundamental para nós termos um relacionamento com Deus, entendermos quem nós somos para Deus. Assim como é fundamental você saber quem você é dentro de um relacionamento, correto? Então, aqui Deus ele já fala para o povo de Israel quem eles são para ele. E naquele momento eu quero trazer um contexto, né? Que Deus ele fala isso em Êxodo 19 e daí de repente passa-se um tempo em Êxodo 32, lá vai Moisés e ele sobe ao monte novamente. Moisés já tinha subido ao monte, recebido muitas informações de Deus, mas ele novamente sobe ao monte. Em Êxodo 32, 25, nessa passagem, Moisés ele demorou um pouco mais para descer do monte, né? E o povo começou a ficar desesperado. Eles falam, acho que Moisés morreu. Lá naquela época não tinha como você se comunicar, ele está lá na montanha e a gente está aqui embaixo esperando, já faz muitas semanas. Moisés, acho que não vai voltar. Então como que a gente vai ouvir de Deus? Então vamos então construir um bezerro de ouro. Nisso, o povo erradamente constrói um bezerro de ouro para adorar. Enquanto Moisés está descendo aquela montanha, ele vê aquela baderna, ele vê aquela situação horrorosa. E ele fala assim, epa, o que está acontecendo aqui? E dele grita, em Êxodo 32, 25, ele fala assim, quem aqui não concordou com essa loucura, vem aqui perto de mim, ao pé da montanha. E somente uma tribo se posicionou naquele dia, que foi a tribo de Levi. E dentro dessa tribo de Levi, então Deus escolhe sacerdotes para que estivessem operando dentro do tabernáculo que o Senhor havia pedido para Moisés construir. Então isso é para a gente trazer um background de que por que Deus nos chama de sacerdotes. Um sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus, que pode permanecer na presença de Deus, que pode estar lá dentro se comunicando com Deus. Naquela época em Êxodo, Deus escolhe sim a tribo de Levi se faz escolhida, que eu gosto dessa parte aqui, ela se faz escolhida, e dentro dessa tribo Deus escolhe os sacerdotes para que eles pudessem estar no templo. Agora, quando Jesus ele vem depois no Novo Testamento e ele então traz, eu diria, ele separa aquele véu que nos separava, ele traz ele é o caminho que nos leva à presença do Pai. Naquele momento, todos nós que somos nascidos de novo, somos então sacerdotes. Quando nós entendemos isso, muita coisa começa a mudar na nossa vida. Talvez você pense que só você, homem da casa, é o sacerdote do lar, tá bom? Eu quero sim declarar que você, homem da casa, é o sacerdote do lar aí na sua casa, mas vamos pensar que o Senhor, na presença dele, não existe diferença entre judeu ou grego, entre escravo ou livre, entre mulher ou homem. Então, quando Deus fala que nós somos todos sacerdotes, é porque inclui criança, mulher, inclui jovens, velhos, adultos, homens, idosos. Vamos ver aqui em 1 Pedro 2,5.
Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual. Então nós somos essa casa espiritual, ok? E sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se a gente vai para o próximo, alguns versículos mais para frente, no versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente entende que nós somos sacerdotes, que nós acessamos a presença de Deus, que nós facilitamos pessoas para terem a presença de Deus, que nós podemos habitar no lugar da presença de Deus, a gente para de terceirizar a nossa vida de adoração. E é ali que começa, eu diria, uma aventura enorme na sua vida. Quando você vê sua vida de devocional, o seu momento de oração, o seu momento de adoração em casa, um tédio, é porque você não está vivendo aquilo que você nasceu para viver. Então hoje eu vou trazer para você algumas coisas bem práticas do que seria o nosso papel na adoração e qual então é o papel de Deus. Porque muitas vezes nós estamos sentados no nosso sofá pensando, Deus faz tudo. Se o Senhor quiser falar comigo, o Senhor vai aparecer aqui, o Senhor vai vir com um anjo, vai soar a trombeta, de repente vai vir uma luz gigante e o Senhor vai aparecer e pronto. Ou a gente está no outro extremo. A gente faz, se esforça, quase tem um treco, para depois falar, eu não consigo também, né? Então, quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos também qual o nosso papel e qual o papel do outro, ou seja, de Deus naquele relacionamento. Então a nossa percepção da nossa identidade, a nossa revelação da nossa identidade determina a nossa vida de adoração. É muito difícil nós adorarmos a Deus quando nós estamos cheios de mentiras rodeando o nosso coração. Nós sabemos que temos acesso a Deus, certo? Mas daí o que nós fazemos quando estamos ali, ou como fazemos para chegarmos até Deus, né? Então, quantas vezes você precisou esperar esse culto agora, né? Ou ir para uma conferência para você sentir a presença de Deus, ou para ter um momento de adoração. E eu queria hoje te encorajar que você, aonde você estiver, você pode sim ter acesso à presença de Deus, sentir a presença de Deus, conhecê-lo como nunca você já conheceu. E ali, então, ver que você nasceu para ser íntimo dele. Então, eu vou dar aqui alguns passos de o que é a nossa função, qual que é a nossa parte na adoração. E depois a gente vai entrar na qual que seria, então, a parte de Deus na adoração. Então, a primeira coisa que é a minha parte na adoração é o meu aproximar. Número 1, aproximar. Tiago 4,8, super clássica passagem, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, se eu chego a Deus, Deus se achegará a mim. Outra passagem diz assim, que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5,8. Salmos 24, 3, 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Para nós nos aproximarmos, precisamos também de um preparo para isso. E o preparo ele é muito simples: mãos limpas, coração puro, intenções, motivações puras. Quantas vezes a gente tem se aproximado a Deus sem esse preparo? A gente vem de qualquer jeito, né? Eu falo assim, nossa, mas oi, que você deve ser religiosa, né? Eu falo, não, eu tô falando, é uma postura do nosso coração. Eu falo que às vezes a gente se perdeu muito nesse século em questão de realmente nos preparar para estar com alguém, né? A gente virou, eu diria, um pouco desleixado espiritualmente, e eu queria hoje te trazer uma leveza sobre isso. Ou a gente foi para o outro extremo, em que a gente é super correto por fora e por dentro nós estamos longe. Então, o que seria esse aproximar, né? Vou dar um exemplo bem básico. Agora você onde está na sua casa,
Vocês têm os links aí na Zion Lisboa, é muito legal isso. E provavelmente vocês têm momento de música, né, no seu link. Ou vocês podem, talvez o seu líder ele cante uma música, ou vocês tocam um som ali para vocês cantarem juntos, seja lá o que for. Logo, então, o pastor Dudu vai estar aí com vocês, vai estar fazendo reuniões com vocês, e daí vocês vão ter aquele momento que a gente vai cantar junto. Nesse momento, é o momento que eu falo que muitas vezes aparece se a gente tem se aproximado diariamente em casa ou não. Uma pessoa que se aproxima diariamente em casa, ela tem muita facilidade para estar já na presença de Deus em qualquer momento. Ela não precisa ter o motor esquentado, né? Então vamos falar de uma pessoa que não tem esse hábito em casa, que não tem uma vida de intimidade com Deus. Começou o louvor, aquela pessoa, ela precisa meio que... Deixa eu me concentrar aqui, né? Tá. Daí a primeira música, ela ainda tá tentando se concentrar, né? É muito engraçado. Que eu lidero adoração há mais de 19 anos e eu vejo na congregação pessoas que já têm uma vida de adoração e é nítido das pessoas que não têm. Elas estão tentando com todas as forças. Vou focar aqui. E eu não fico frustrada, eu só fico às vezes pensando, se eu pudesse te ensinar, que isso daí não vai chegar muito longe, né? Então a pessoa fica lá, ela se esforça e daí ela fala assim, poxa, eu não conheço nenhuma música. Você viu as músicas que a gente acabou de cantar agora da Zion Church? Eu não conheço, eu vou ter que aprender. Então eu vou pra casa, eu vou aprender essas músicas, porque é por isso que eu não tô conseguindo engajar, né? Isso é uma mentira, só pra vocês saberem. Ou a pessoa fica assim, nossa, eu não gosto dessa, eu já enjoei. Quantas vezes a gente já cantou essa música? Daí daqui a pouco entra uma introdução à música que você gosta, daí você fala assim, agora chegou a minha hora, agora o Espírito Santo vai descer, é agora, daí você fala assim, tá chegando o refrão, daí então, daí agora eu vou levantar minhas mãos, agora chegou o refrão, é isso, tá, agora parou a letra, todo mundo agora está, sei lá, cantando uma canção pro Senhor sozinho, o que eu faço? E agora? Acho que eu vou desistir, acho que eu vou dar uma sentadinha, né? Vou dar uma sentadinha, ficar lá meditando no que todo mundo tá fazendo. Agora eu vou te explicar como é que uma aproximação espiritual acontece, ok? Primeiro passo, você precisa estar presente ali, você precisa desejar estar ali. Eu falo muito da minha vida quando eu era adolescente, eu não tinha essa fome, essa paixão que eu tenho hoje por Jesus. E Jesus, ele me encontrou de uma maneira sobrenatural que transformou muito, porque eu pedi para ele que ele me desse fome por ele. Porque eu estava cansada de me esforçar e não consegui. Então eu falei, eu sou tão dependente de Deus que até para ter fome dele eu vou ter que pedir. E eu falei, Deus, eu não sei, minha mãe ama muito você. Meu irmão ora e lê a Bíblia todo dia ora, e gosta muito de você, porque eles falam de você toda hora. Agora eu, sei lá, tipo, eu gosto de você, né? Você é legal, mas... Dá pra se esquentar aqui o coração, dá pra fazer eu te amar. E essa oração foi uma das orações mais perigosas que eu já fiz da minha vida. E foi uma das orações, eu diria, mais transformadoras da minha vida. Porque no momento que eu comecei a pedir fome e sede por Deus, amor por Ele, paixão por Ele, Ele começou a derramar o amor dele na minha vida. E aquilo transformou tudo. Então eu chegava na hora da adoração, no momento, às vezes, na minha casa, ou qualquer momento do meu dia, ou no culto, eu tava ali, eu falei, cara, eu vou me determinar que eu não vou ficar sentada. Eu digo sentada espiritualmente, tá bom? Talvez você não possa se levantar, talvez você tenha problema de saúde, não tô falando disso, tô falando de uma pessoa sentada espiritualmente. Eu vou me levantar desse lugar, né? Será que eu posso, então, prestar atenção ao que Deus está fazendo? Por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que não participam quando talvez o pastor Dudu um dia vai falar para vocês, erga suas mãos, comece a orar em línguas, vamos cantar uma canção a Deus. Você fala, lá vem de novo. É porque você não entendeu que quando você obedece uma instrução dessa, não é para você agradar aquele líder, mas porque Deus tem algo para destravar na sua vida pessoal. Então a sua postura diante da presença de Deus, ela é fundamental para que Deus possa te encontrar no meio do caminho. Então, número 1,
aproximação. A gente precisa nos aproximar a Deus, porque Ele vai se aproximar de nós. 2, desfazer, né? Vamos ler Hebreus 12:1, diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta. Eu amo essa passagem, porque eu fico pensando quantas mochilas a gente está carregando, não sei se esse termo vocês usam aí em Portugal, mas quantos bags que a gente está carregando, malas que a gente está carregando na nossa vida. E quando nós nos achegamos à presença de Deus, fica até difícil de levantar as mãos, de adorar, porque a gente está carregado de um monte de coisa. E quão libertador a gente ter um Deus que a gente pode desfazer as nossas mochilas, largar ali aos pés da cruz todo o nosso peso, nosso embaraço, nosso pecado, porque Ele nos encontra em amor. Não é verdade? Então assim, o que seria esse embaraço, essa mochila que você está carregando que é pesada? Falta de perdão, né? Muitas vezes a gente está com uma mágoa, a gente está frustrado, a gente também falta de perdão consigo, falta de perdão com o próximo. E às vezes tem gente que tá bravinho com Deus, né? Que eu falo, a pessoa tá lá, eu não acredito. Só eu que sofro nessa terra. A gente tem esse drama dentro da gente, né? Que só eu. Né? E Deus, Ele é tão lindo que Ele tem a maior paciência e é como se fosse uma criança esperneando que com certeza Ele consegue aguentar, né? Um dia eu estava falando para uma moça que estava muito brava com Deus, eu falei, Deus, você está vendo isso? Eu no meu jeito assim, eu falei, Deus, que horror. Ele olhou para mim e falou assim, filha, eu aguento isso daí? É verdade, né? Ele falou, ela só não sabe o que é o meu amor. E naquele momento, muita coisa mudou, que às vezes eu falo assim, nossa, como a pessoa faz isso? Muitas vezes as pessoas se frustram com Deus, colocam a culpa em Deus, sendo que Deus não tem culpa de coisas ruins na nossa vida. E ali elas acabam se distanciando da presença de Deus. Então esses fardos é falta de perdão, é frustração. Às vezes é até o seu pecado escondido, né? Quantas vezes você faz uma coisa na sua casa que ninguém vê, que ninguém sabe, mas o Espírito Santo está ali vendo. Talvez você fale assim, nossa, não, mas eu não tenho problema com pornografia, eu não tenho problema com imoralidade sexual, mas talvez você tenha problema com fofoca, talvez você tenha problema com a sua honestidade nos seus impostos, na sua vida financeira. São coisas que ninguém enxerga. Às vezes você está olhando sim para uma outra mulher que não é sua esposa. Às vezes você, homem, você, mulher, está pensando mal de X pessoa, Y, falando dentro do teu coração mal daquela pessoa. Todos esses pecadinhos que não são pecadinhos, mas são pecados que nos separam de Deus, podem sim ser essas mochilas que estamos carregando. Outra coisa também que seria esse embaraço, é o orgulho, né? Eu vou ficar aqui, porque, né? Até Deus fazer, eu não vou me abrir, não. Deixa, o Senhor prometeu, não cumpriu, quero ver, cadê a promessa que o Senhor me deu? Esse orgulho, né? Eu diria, essa postura diante de Deus, ela também nos afasta da presença de Deus. Quando a gente vem na presença do Pai, a gente precisa ser vulnerável. Falar, Deus, eu tô aqui, cru, nu, rasgado, quebrado, mas eu tô aqui. Deus, Ele não quer uma versão bonita sua. Deus quer você. Deus não quer uma versão assim, nossa, que lindinha Zoe, ela fez o devocional certinho essa semana. Não, Deus não quer essa Zoe. Deus quer a Zoe num dia ruim, num dia bom, numa vitória, também num fracasso. Deus só quer a Zoe porque Ele me ama. Assim também você. Deus, Ele não quer a sua perfeição. Deus quer a sua verdade. Qual é a verdade em você? Deus quer isso. Porque Ele conhece que nós somos pó. Ele conhece que nós somos frágeis. Mas nós precisamos nos tornar dependentes dEle, né? Então, número 1 era o quê? Aproximar. Número 2, desfazer. A gente desfaz, né? Let it go, a gente deixa ir. E 3, vamos lá, permitir. Eu amo essa palavra permitir. Isaías 64:8 diz assim, agora, Senhor, Tu és o Pai, nós o barro e Tu és o oleiro. Uau!
e todos nós a obra das tuas mãos. Eu amo esse versículo porque por muitos anos eu trabalhei com cerâmica, às vezes ainda trabalho, e eu falo que nunca na minha vida toda eu estava lá trabalhando com barro e o barro gritou comigo. Até hoje ele nunca gritou comigo. Ai, não me aperta. Porque não existe isso. Ele está totalmente sendo dominado por mim. Eu tenho controle naquele momento. Então, assim, eu creio que quando nós somos o barro nas mãos de Deus, nós deixamos Ele nos moldar e nós permitimos que Ele faça a sua perfeita vontade. É impossível ser curado na sua alma, ser tratado, ser transformado, se você não dá a permissão para que Deus faça isso. Muitas vezes nós não damos permissão para Deus porque já fomos machucados por outras pessoas que demos permissão. Mas eu quero te dizer que as mãos do oleiro, que é o nosso bom Pai, são mãos de amor. E que mesmo que doa nos nossos processos, é tão seguro estar nas mãos de Deus. É o melhor lugar que você poderia estar, é nas mãos de Deus. Então, o aproximar, chegar, o desfazer, né? E o permitir é o lugar de falar, Deus, pode fazer o que você quiser. E por último, que eu gosto do nosso papel na adoração, é o expressar. Então eu já me aproximei. Eu já me desfiz desse meu peso desnecessário, desse meu pecado que tanto me pesa, dessa escuridão, dessas trevas que ficam ao meu redor. Eu também já permiti que Ele venha fazer a vontade dele. Deus, o Senhor quer que eu tome um passo de fé? Eu vou. O Senhor quer que eu seja fiel aqui? Eu serei. Esse lugar de permissão é um lugar de obediência também. E agora que eu já fiz tudo isso, entra numa coisa que é tão prática, que é a nossa expressão. O que seria essa expressão, né? Nós vimos várias vezes na Bíblia pessoas expressando o seu relacionamento com Deus. Eu vejo aqui em Atos 16, quando Paulo e Silas estão na prisão e no meio daquela catástrofe, né? Eu diria daquela tragédia da vida deles, que eles são injustamente colocados ali, eles resolvem no meio da noite adorar a Deus, né? Quantas vezes a gente tem no meio da nossa, eu diria, no meio das nossas trevas, no meio do nosso vale, escolhermos adorar ao Senhor. Eu lembro um dia, eu amo essa história, é uma história um pouco triste. Meu marido, o nome dele é Israel, e alguns de vocês já conhecem ele, mas ele tinha comprado um carro, ele tinha perdido todo o dinheiro da vida dele. Foi uma longa história, ele meio que quebrou, e ele tinha comprado um carro bem velho. E ele falou assim, eu falei assim, põe no seguro. Ele falou, eu vou pôr amanhã. Naquela noite, antes da manhã que ele ia pôr no seguro, entraram 2 homens com a arma, apontaram na cabeça dele e levaram o carro. Dentro do carro levaram o computador, celular, as mochilas, os livros dele, tudo. Levaram também todas as coisas que ele tinha de valor. Então o Israel foi me visitar e ele acabou entrando em casa, ele já estava chorando muito. Ele me contou tudo o que tinha acontecido. E ele foi então na cozinha e ele agarrou na pedra da pia e ele começou a falar assim, Deus, eu te adoro, o Senhor pode tirar tudo de mim, o Senhor pode dar, o Senhor pode tirar, mas eu vou te escolher te adorar. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar também, não porque eu falei, a presença de Deus encheu aquela cozinha e eu falei, Deus, no meio da nossa dificuldade, quanto poder existe quando nós expressamos o nosso amor por Ti. No meio de um caos que a gente está vivendo, né? A gente estava prestes a casar, a gente não tinha como pagar nada. Naquele momento, aquele carro, ele era importante, não tinha volta, não tinha como pegar aquilo de volta. E o Senhor, naquele momento, enche aquela cozinha com a presença dEle. Eu tenho certeza que a nossa expressão de amor a Deus, de adoração a Deus, no momento mais difícil da nossa vida, continua sendo um lugar do poder sobrenatural de Deus. Quando você determina em você, fala, eu não vou deixar o Satanás, a situação, a perda, o roubo, a circunstância, roubar esse lugar na presença do Pai. E naquele momento eu falei, cara, ainda bem que eu vou casar com ele. Eu falei, porque quando a gente passar por qualquer dificuldade, eu tenho certeza que a gente ainda vai ter Deus na nossa vida, né? Então, nós vemos também em outras
situações de expressão em adoração, a mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas em Lucas 7. Segundo Samuel 6, quando Davi ele dança, quando a arca da aliança retorna ao povo de Israel. A expressão física, emocional, espiritual, ela faz parte sim da sua adoração. Vou te trazer isso na sua vida prática, né? Quantas vezes eu lembro que eu estava ajudando... a gente ministra pessoas de muitas culturas. Eu já ministrei pessoas da cultura asiática, muitos anos da minha vida, ministro pessoas da cultura brasileira também, cultura americana, e cada um tem uma expressão diferente. E um dia eu fui conversar com um rapaz que falou assim: olha, Zoe, eu não preciso levantar minhas mãos, nem cantar, nem orar, porque Deus vê o meu coração. Eu faço tudo aqui na minha mente. Eu falei, tá bom, tá? Por quê? Porque eu acho que essas coisas é para as pessoas mais extrovertidas, né? Eu sou uma pessoa mais introvertida, então eu não vou levantar minha mão, eu não vou, sabe, ficar lá cantando, sabe? Ai, é tão desconfortável. Eu falei, então vamos pensar aqui comigo, né? Vamos conversar aqui. Vamos pensar que eu vou sair para jantar com meu marido, né? E a gente tá, só para avisar vocês, nós dois somos extremamente introvertidos. Então a gente tá ali no restaurante. Ele olha pra mim e ele fala assim: Zoe, eu te amo. Imagina se por dentro eu falo assim: eu também, mas eu não falo nada por fora. Porque eu falo assim: não, mas Israel, ele sabe que lá dentro eu tô amando ele. E eu não respondo, porque lá dentro eu tô amando ele, né, gente? Daí a gente sai do restaurante e ele vai e ele me dá um abraço. Mas daí eu falo assim: não, eu vou ficar aqui nem um poste, vou ficar aqui paradinha assim, ó, enquanto ele me abraça. Porque ele sabe, né, gente, que lá dentro eu tô abraçando ele. E daí a gente chega em casa, ele vai me dar um beijo de boa noite e eu não dou um de volta porque, gente, Israel sabe que por dentro eu estou beijando ele. Isso não seria uma loucura? Sim, porque é natural que quando a gente ama, a gente expresse. Eu sou uma pessoa que eu não fico lá com os panos e as fitas dançando lá na igreja. Eu não sou do ministério de dança. Agora, mas eu sou livre, eu perco sim a minha dignidade, como Davi perdeu a sua, diante da presença do Pai. E não porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estou fazendo isso, mas porque eu tenho algo aqui dentro que não pode ser contido, que precisa ser colocado para fora do meu jeito e da minha maneira. Então, muitas vezes nós nos comparamos com as expressões dos outros. Ai, aquela pessoa treme, aquela pessoa cai, aquela pessoa chora. Esquece o outro. Você tá inteiro naquele momento? Você tá se doando totalmente naquele momento? Ou você tá sendo a polícia da igreja, que eu falo? Né? Aquelas pessoas que eu falo que é a polícia da igreja. Fica lá olhando, aquilo lá tá na carne, né? Aquilo é forçação de barra. Você viu aquela menina que ficou tremendo? Né? A gente... Para de ser polícia da igreja. Para também de ficar se comparando, sentindo inferior porque você não caiu quando o Benny Hinn orou por você, ou porque você não teve um trimelique ali. Também não se compare com isso. Eu nunca caí, viu, gente? Só para sua informação. E eu estou perto de pessoas que caem, muitas, viu? Mas eu sempre pensei, eu não vou forçar uma coisa que não é minha. Só que eu nunca deixei de me ajoelhar, de levantar as mãos, de bater palmas, de cantar. Porque essas 4 coisas estão na Bíblia que a gente deve fazer. E se você perceber, quando você está em adoração, essas coisas são naturais de expressão na sua vida. Eu ajoelho em casa, eu canto em casa, ergo as minhas mãos, porque isso faz parte da minha vida. Então, quando eu chego numa reunião com os outros irmãos, é normal fazer isso. Agora, quem não faz isso em casa, chega na igreja, fica meio assim, sem graça, sabe? Daí levanta a mão assim. Daí vai levantando assim. Daí, se todo mundo levantou a mão, todo mundo, vamos lá. Aí acabou a música. E eu acho que a gente precisa sair desse lugar de achar que a gente precisa imitar uma expressão. A gente precisa verificar, será que eu estou inteiramente presente, me aproximando, me desfazendo, permitindo que o Senhor venha agir e me expressando para Ele? Pois esse é o seu papel na adoração. Agora, qual que é então o papel de Deus na adoração? É bem simples. Quando você se aproxima, o que Deus faz? O papel dele? Ele se aproxima de você. Isso em Tiago 4,8.
Também Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está ali. Ele que está tomando a iniciativa. Basta você andar até a porta e abrir. Então, você se aproxima, Deus se aproxima. Bem simples isso. Ah, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu tenho muita dificuldade. Defina o que é sentir, né? Às vezes a gente é muito... demais, eu falo. A gente fica fantasiando coisas. Tem dias que eu não sinto a presença de Deus do jeito que eu sinto, às vezes, num dia X ou uma fase X da minha vida, que eu sentia arrepios da cabeça aos pés, que eu sentia, sei lá, meu fogo inteiro queimando. Tem dias que só vem uma paz suave da presença dele. Tem dias que é uma alegria incontida que ele vem e toma conta de mim. Deus, ele é tão criativo que se você esperar de Deus o que você sempre já teve dele, você está perdendo, amigo. Porque o que Deus tem para sua vida não é a mesma coisa de ontem, porque Deus é um Deus de novidades. Então, quando nós nos aproximamos a Deus, Deus, ele vem para nós. Eu amo a passagem de Lucas 15:20, que é a história do filho pródigo, é uma história tão clássica, que você vê a única vez, e a primeira vez na Bíblia, que você vê Deus com pressa. Porque o pai, ele vê o filho longe, ele sai correndo ao encontro daquele filho. Deus, ele tem pressa de uma coisa, de todo o resto ele não tem, mas de uma coisa ele tem, de ter nós íntimos dele. Então Deus, ele sai correndo atrás de nós, mas ele só consegue ir até um certo limite. O outro é a nossa função de vir até a ele. É como se o pai, ele corre, e eu tenho certeza que o filho viu o pai correndo e ele começou a andar mais depressa para ir ao encontro do pai também. Então, assim, é tão incrível que quando você se posiciona diante da presença de Deus, fala, Deus, eu quero você, eu tô aqui, eu te garanto que Deus, ele virá. Talvez não da forma que você espera, mas ele com certeza virá sobre a sua vida. 2, enquanto nós nos desfazemos, né? O que Deus faz? Qual que é o papel de Deus quando nós nos desfazemos? Deus, então, nos purifica e nos convida a participar. O que seria isso? Você pode ver em Isaías 6, ele tem um encontro sobrenatural com Deus no templo. E ele vê a santidade de Deus e ele fala assim, mas eu sou um homem de lábios impuros. Na hora que ele fala isso, o anjo, ele pega uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías. Porque quando nós reconhecemos que somos impuros, Deus, ele vem e traz a purificação. Deus, ele vem, porque a bondade dele, ao olharmos a santidade, ao vermos a bondade de Deus, nós somos levados ao arrependimento e ali o Senhor traz então a purificação. Por que é importante essa purificação? Porque não tem sentido você vir jantar com Deus e tá cheio de lama. Ele vai falar, seja bem-vinda, filha, mas antes de você sentar à mesa, vamos trocar esse vestido. Não porque ele não te ama e cheio de lama, mas porque você faz parte da sua identidade estar cheio de pecado. Então o Senhor, ele vem e nos purifica quando nós nos desfazemos. Será que você tem deixado ele fazer isso? Se sim, olha o que ele faz, que é o 3, quando você permite, então, você dá permissão a Deus. O que Deus faz? Ele te transforma em sua glória. Uau! 2 Coríntios 3,18 fala o quê? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito Santo. Quando Deus, ele vê que a gente deu acesso total a ele, o que ele faz? Ele fala, agora eu posso te transformar. E por que está escrito aqui com o rosto descoberto, refletindo como espelho? Porque o nosso rosto, ele representa a nossa identidade, vocês concordam? Às vezes você vê quantas vezes eu já achei que era o meu marido, mas era o meu cunhado, porque eles são tudo parecidos, irmãos de Israel.
E de costas, eles são parecidos, mas quando eles viram, você vê quem é quem. Porque o nosso rosto, ele faz parte de quem nós somos. E Deus, ele quer refletir a glória dele sobre o nosso rosto, ou seja, sobre a nossa identidade, para que aquilo então venha a ser transformado. E por último, já estou terminando, quando nós nos expressamos a Deus, Deus então vem e se expressa a nós. Uau, eu amo. Vou ler o meu versículo preferido para vocês, é Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus em seu meio poderoso te salvará. Ele regozijará sobre você em alegria, ele te aquietará com seu amor e ele dançará sobre você cantando. Uau! Eu tenho certeza que Deus, ele canta, ele dança, porque ele se alegra com a nossa vida. E quando eu me expresso para ele, ele também se expressa para mim. Um dia eu estava cantando para Deus, tu és tão lindo, tu és tão lindo. Daí eu ouvi ele falando, você também, você também. Eu falei, oxe, calma aí, como assim? Ele falou, só recebe, para de minhocar, filha. Muitas vezes a gente não consegue receber um elogio de Deus, né? E a gente precisa entender que quando a gente está se doando, ele também está se doando. Assim que quando o seu filho fala, mãe, eu te amo, e você fala para ele, eu também, filho. Você não vê a hora de voltar esse amor para o seu filho, certo? A mesma coisa o nosso pai bom, que quando a gente se expressa a ele, no meio da nossa dor, no meio da nossa dificuldade, a gente ainda escolhe olhar para ele. Naquele momento, Deus também se expressa a nós. Que honra e que privilégio, porque Deus, ele sim, é um Deus cheio de emoções. Ai, Zoe, mas não pode adorar Deus só nas emoções. Larga a mão dessa palavra, que nem existe essa palavra na Bíblia. A gente não pode adorar a Deus na nossa carnalidade, mas nós precisamos adorar a Deus com todas as emoções, porque Ele tem todas as emoções inclusas, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele sente, Ele é uma pessoa, assim como você também é uma pessoa, e pode então ter um relacionamento pessoal com Deus. Essa mensagem ela é bem fundamental, ela é bem básica de como nós podemos ter uma vida de adoração, eu diria de relacionamento com Deus. Então eu gostaria de trazer algumas coisas que você pode fazer em casa e logo em seguida a gente vai ministrar e orar, a gente vai ter um momento aqui de oração. Então na sua casa, eu gostaria que você então estipulasse um tempo da sua vida para ter essa aproximação de Deus. Ah, mas eu vou lá, eu separo meu devocional. E eu sento lá, eu vou lá e ajoelho, não acontece nada. Eu quero que você faça, independente do que for acontecer, porque muitas vezes você está esperando algo que não vai acontecer. Então, o fato de você estar ali presente já é de grande valor. Então, separe esse tempo para estar na presença de Deus. Quando você separar esse tempo, não faça isso somente mentalmente. Faça isso fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Faça isso completamente. A minha avó, ela criou 9 filhos. E minha mãe conta essa história, que chegava o momento de oração dela, ela ajoelhava no meio da sala, gente, no carpete, as crianças montavam, brincavam de cavalinho em cima dela, era amazona, a casa, ela não ligava, porque aquele momento era o momento dela com Deus. Ela se ajoelhava no meio do caos, no meio da sala, criançada jogando coisa, jogando bola, subindo nela, puxando o cabelo dela. E minha mãe fala que ela ficava olhando a avó lá, a mãe dela, né, ajoelhada, orando. E ela orava, ela declarava a presença de Deus, ela cantava. Porque ela falou, até eu ter um momento de paz com 9 filhos, né, é um pouco complicado. E eu fico vendo jovens que ficam em quarentena o dia inteiro sozinho em casa, né. Ai, eu não tô conseguindo ter tempo com Deus. Você consegue, você é mãe de filho, você que tem crianças pequenas, olha, tá dando banho neles, vai orando em línguas, vai se aproximando ao Senhor. Tá lá cozinhando, eu cozinho orando em línguas o tempo inteiro, eu tô lá orando em línguas, deixando o Espírito Santo encher a minha casa. Eu gosto sim da quietude, por isso que eu acordo muito cedo para ter meu tempo com Deus, porque daí ninguém me atrapalha. Mas tem dias que não dá isso e que a gente não tenha desculpas para não nos aproximarmos de Deus. Tome tempo para se aproximar. Não tente ser o fortão. Seja vulnerável, fala, Deus, tá difícil o dia. Eu acho engraçado que a gente só fala coisa bonita pra Deus, né? Fala as coisas difíceis também. Eu falo as coisas bem difíceis pra Deus. Hoje tá ruim.
Hoje tá assim, osso. Hoje tá assim, aqueles dias assim que você quer, sabe, só dormir para acordar de novo. É esses dias que tá hoje. Fala tudo para ele ama te ouvir. E o que é uma oração? Um tempo de adoração? É um tempo de conexão. Mas não, a gente vem que nem Papai Noel com Deus. Olha, aqui está a lista de pedidos. Eu gostaria que o Senhor abençoasse minha família, meu cachorro, minha avó, parasse com essa pandemia, fizesse isso, ok? Em nome de Jesus, amém. Então aqui está a minha solicitação. Muito obrigada. E Deus não é assim. Que tal se falar bom dia, Deus? Espera ele falar bom dia. Vamos então ter um tempo aqui. Que legal. O que você está sentindo, Deus? E ele vai falar. E assim por diante, a gente vai conversando, porque isso é relacionamento. E quando eu tenho uma conversa com Deus, acredite, ela nunca é um tédio. Ela é super interessante, porque ele é super interessante. E o mais legal é que ele é interessado em mim, né? Ele sempre tá afim de falar comigo. Ele nunca tá cansado de mim. Ele nunca me vê como um fracasso. Ele nunca me vê como um caso perdido. Ele me vê cheio de amor. E no final eu deixo então que ele venha, eu permito que ele então venha mudar a minha vida. E nessa hora eu posso então, assim que eu expresso meu amor por ele, ele se expressa por mim. Eu gostaria de incentivar você nos seus momentos de adoração individuais em casa, levar eles para um novo nível de profundidade em Deus. Que você na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, vocês também possam ter esses momentos com Deus. Que também quando vocês se reúnem, depois que acabar essa loucura, quando se reunirem como igreja, vocês possam estar cheios, eu diria, com um tanque cheio para derramar algo na presença do Pai em comunidade, como o corpo de Cristo. Então agora, onde você se encontra, eu gostaria que você respirasse bem fundo. Pode respirar, feche os seus olhos. Eu gostaria que você tivesse a percepção da presença de Deus. Fala, Deus, me dá percepção da tua presença. Quantas vezes nós chegamos a ti só porque nós precisamos de algo? Mas Deus, eu não quero mais ser o filho que é como um mendigo. Eu quero ser o filho que sabe que é filho. Que sabe que o Senhor conhece as nossas necessidades. Espírito Santo de Deus, invada agora cada lar neste momento. Invada agora com a tua presença, com o teu doce toque, todas as pessoas que estão agora assistindo esse momento. E em nome de Jesus, eu quebro todas as mentiras que dizem que você não é capaz de ter tempo com Deus, que você não é amado, que quando é que Deus vai falar comigo, essas mentiras que eu estou estacionado, e eu quebro isso em nome de Jesus. E eu declaro as verdades, que você é amado, que você é um sacerdote, que você tem acesso à presença de Deus, que você é escolhido por Ele, que você tem sim a capacidade de ser profundo na presença dEle. Vem, Espírito Santo, enquanto agora você percebeu que Deus está agora no seu quarto, na sua sala agora, você aí, onde você estiver, fale, Deus, eu vou me desfazer. Talvez você esteja segurando mágoa, talvez você esteja, segurando alguma coisa que você sabe que não é seu para segurar. Pode liberar agora. Fale com as suas palavras, Deus, eu me desfaço, eu libero todo esse peso, esse fardo, eu não quero mais estar assim. E deixe o Senhor vir então te purificar agora. Peça perdão talvez você está sentado ao lado de um membro da tua família que você está magoado, peça perdão agora, pode agora nesse momento falar, eu me perdoe por ontem, me perdoe por tal X coisa Y, me perdoe. E você que está ouvindo isso, perdoe também. Libere isso também. Sim, Espírito Santo de Deus, traga, Deus, restauração nos lares. Liberdade do teu Espírito Santo. Vulnerabilidade no sentido bom da palavra. Que nós somos verdadeiros na tua presença. Vem, Espírito de Deus. Convence cada coração. E agora nós te damos permissão, Senhor. Nós te damos permissão para nos moldar como um barro nas tuas mãos. Nós te damos essa permissão, Deus. Tu és o nosso oleiro, nós somos o barro em tuas mãos e dependemos de ti.
Começa a falar: Deus, eu sou seu barro, eu sou teu, eu estou nas tuas mãos. Pode estar muito difícil agora, mas eu escolho confiar em ti. E vamos agora no seu lugar, você pode erguer suas mãos ou se ajoelhar. É o momento agora de você colocar sua expressão para valer agora, tá bom? Faça isso agora e a gente vai então ter uma música. Antes disso eu vou orar com você, você vai repetir essa oração comigo. E logo em seguida nós vamos cantar uma música e nessa canção eu quero que você se expresse fisicamente, porque você e eu precisamos ter esses momentos com o Senhor. Então repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deseja. Traga para o meu coração mais revelação do teu amor. Me perdoa, Senhor, quando o Senhor não tem sido a minha prioridade. Neste dia, eu me desfaço, eu me aproximo, eu permito e eu me expresso, porque eu te amo. Muito obrigado, porque o Senhor me vê como eu sou e eu posso ser tudo o que eu sou por causa da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos cantar agora uma canção a Jesus. No seu lugar, erga suas mãos. Se você não tem o costume de se ajoelhar, se ajoelhe. Entregue tudo para Deus. Eu sou desafinado, não tem problema. Deus tem um autotune, ele afina a tua voz. Deus, ele escuta você. E que Deus venha trazer para nós uma nova paixão pela presença dele. Deus te abençoe. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. Que és para mim. Eu sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite e pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. Meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. Jesus, que és para
consolo, Jesus. Como te amamos. Tu és tudo para nós, tu és o primeiro. Jesus, Jesus, Jesus. Nessa hora, na sua casa, começa a levantar as suas vozes. Começa a adorar Jesus, aquele que é o único que pode trazer esperança nesse momento de caos. Começa a levantar esse clamor por Jesus. Começa a levantar esse amor por Ele. Te amamos, Jesus. Tu és o primeiro entre nós. Oh, Jesus. Como não me apaixonar por você? Como não me entregar a este amor? Como não me entregar a ti, Jesus? Tu és tudo para mim. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Tu és Jesus, Jesus, Jesus. Te amo, te amo, te amo. Como eu te amo. Ai, Jesus, não há outro rei. Não há amor maior que o teu, Jesus. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite e pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus.